Bom dia, meu querido, graça e paz, seja bem-vindo. No dia de hoje, nós vamos fazer um apanhado do que a gente já estudou até agora, do Gênesis capítulo 1 até o capítulo 11, e vamos estudar hoje uma segunda fase, que eu chamo assim no livro de Gênesis. Na primeira fase, a gente vai ver que Deus ele prepara um ambiente antes de criar o ser humano. Deus ele cria tudo antes de formar o ser humano. E Deus ele faz e viu que o ser humano era muito bom, a sua maior criação. E nisso Deus ficou alegre, trouxe alegria ao coração de Deus ele ter feito o ser humano. Só que aí a gente vai ver que a maldade começa a entrar no mundo. E através dessa maldade vem o pecado. O pecado ele entra no mundo e corrompe a maior criação de Deus. Deus ele nos fez para sermos perfeitos, assim como ele é perfeito. O ser humano antes do pecado, ele era perfeito e Deus queria que o ser humano produzisse pessoas perfeitas. Só que quando o ser humano peca, Deus tira do jardim, porque a partir daí o ser humano vai começar a produzir pessoas imperfeitas, pessoas do pecado. Todas as pessoas que já morreram, as que estão vivas nos dias de hoje, que nasceram, todas elas nasceram fruto do pecado, porque nós somos carne. E nós nascemos do fruto do pecado. Mas Jesus Cristo, ele é o Espírito. Então Jesus Cristo, ele é o que vai reproduzir a natureza espiritual. E o que Deus sempre quis foi isso, reproduzir pessoas espirituais. Só que o homem caiu, o homem pecou. E através do pecado do homem, começa a vir algumas consequências. Quais são as consequências? Primeiro, um irmão mata o outro. E depois, esse irmão que se mata, ele se afasta da presença de Deus. Ele vai para terras distantes. Ele não quer mais a presença, a companhia de Deus. Depois disso, a gente vê a população sendo contaminada de tal maneira, de a ponto Deus ele querer destruir tudo que um dia ele planejou, o que era perfeito, a obra-prima dele, o que era perfeito, ele decidiu destruir quando ele manda o dilúvio. Depois do dilúvio ainda tem pecados ainda. A gente vê o povo criando torres, povo com coração mau, para criar uma torre para os desejos maldosos. Então Deus ele não vai destruir o homem mais por causa do pecado. Ele não vai pegar e destruir a terra como fez no tempo de Noé, por causa do pecado, porque o homem já nasce mal, o homem já é mau de nascença. Então aqui agora, nessa segunda parte da Bíblia, aqui nesse capítulo 1 até o Gênesis 11, cerca de 2000 anos que nós estamos falando aqui, que já se passaram aqui. Então aqui agora vai começar uma nova fase, a fase dos patriarcas. O primeiro patriarca é Abraão, e é esse a qual eu vou estar falando hoje. No vídeo de hoje, nós vamos estar falando do pai da fé. Você já ouviu centenas, milhares de pregação sobre Abraão, e eu tenho certeza que você sabe muito sobre a vida de Abraão. Mas aqui no capítulo 12, Deus começa a chamar um homem para fazer um povo, para separar um povo e criar uma geração que adore a ele. Uma geração que vai buscar ele com todo o coração. E aqui ele encontra um homem chamado Abraão, e ele decide separar esse homem do meio dos seus, para fazer dele uma nação. Às vezes Deus ele já virou e já falou algo com você. Às vezes Deus te fez uma promessa e você vai ver aqui que muitas das vezes você vai ver na Bíblia que a promessa ela não demora a se cumprir. Ela cumpre no tempo certo, mas existem processos. E é nesses processos no meio do caminho que Deus ele está testando você para saber. Deus ele sabe a sua capacidade de vencer. Deus ele te fez para vencer. Você é mais do que vencedor. Só que nesses processos, Deus ele quer forjar o seu caráter. Nesses processos, ele quer fazer você uma pessoa melhor, muito melhor do que um dia você já foi. Aqui no capítulo 12 nós vemos Deus começa a chama Abraão. Só que quando Deus chama Abraão, Deus ele vira e fala com ele: sai do meio da tua parentela, sai do meio dos seus, que eu quero fazer um povo grande de você. Deixa eu te falar com você, no dia de hoje, tem pessoas que acham que quando Deus fala assim, sai da tua parentela, abandona a tua parentela. Não mais tenha convívio com a tua parentela. Não. Deus ele quis separar-se um povo para ele, para adorar. Deus ele não quer que a gente abandone nossos parentes. Pelo contrário, Deus quer trazer união no meio das nossas famílias. E fique com o coração aberto que Deus ele vai fazer algo grande.
Só que aqui, muitas das vezes, Deus ele fala conosco. E às vezes Deus fala através do vento, através de um hino que está tocando, através de uma pessoa desconhecida. Não pensa você que Deus não está te ouvindo, não, que Ele está. E Ele não está apenas só ouvinte. Deus não é apenas só ouvinte. Ele gosta de relacionar conosco. E além dele estar ouvindo, Ele também está respondendo. Só que muitas das vezes você está assim, ó, com os ouvidos tampados para não ouvir a voz de Deus. Mas você está ouvindo tantas outras coisas, tantas notícias ruins que tá vindo, que você está ouvindo. Você tem ouvido tantas coisas que tem deixado você triste, depressivo, mas você não está tampando os ouvidos para ouvir a voz de Deus. E hoje, essa manhã, Deus ele quer falar com você. Deus, essa manhã, Ele quer destampar os seus ouvidos para que você possa passar a ouvir a voz dele. Aqui Abraão ouviu a voz de Deus. Só que ele ouviu, mas ele, por ser ainda inexperiente em ouvir a voz de Deus, porque essa é a primeira vez que a Bíblia relata que Deus aparece para falar com ele, por ele ainda ser inexperiente, ainda não conhecer de fato a voz de Deus, não tinha aquela experiência, intimidade ainda íntimo com Deus, então ele começou a desenvolver algo. Ele pegou e levou consigo Ló, seu sobrinho. Ei, quantas vezes Deus fala conosco para a gente fazer algo, a gente faz, mas a gente faz e sempre estamos levando algo que nos interessa, algo que vai encher o nosso ego, algo que às vezes nós achamos que está fazendo às vezes o bem e às vezes não estamos fazendo nada disso. Abraão levou Ló junto dele, e depois disso você vai ver que depois disso teve várias outras consequências, depois disso teve problemas. Ei, hoje o que você está levando, que Deus ele não quer que você leve, porque às vezes hoje você está levando alguma coisa que Deus não quer que você leve, que no futuro pode ser problema para você. Quando ele leva Ló, Deus ele para de falar com Abraão. Você não vê mais na Bíblia Deus falando com Abraão até o dia que os dois se separam, depois que gera o problema. Então não espera gerar o problema para você abandonar as coisas, porque muitas das vezes nós levamos pecadinho que nós chamamos pecadinho de estimação. E às vezes Deus não quer esse pecadinho, às vezes Deus quer te fazer uma grande nação, mas você está levando consigo coisas, pecadinhos escondidos, coisas que não tem nada a ver. Essa palavra não tem nada a ver, cuidado com ela. Essa palavra tá levando e vai levar muita gente para o inferno. Ah, não tem nada a ver eu beber, não tem nada a ver eu fumar, não tem nada a ver eu dançar, não tem nada a ver eu fazer isso. Cuidado, toma muito cuidado com essa palavra. É uma palavra pequena, mas uma palavra que tem um poder tão grande, porque essa palavra vai fazer com que você fique cego. No capítulo 13, nós vamos ver que Abraão e Ló têm que se separar, porque houve problema. Então, automaticamente, quando os dois começam a discutir, os dois começam a ficar ricos e os rebanhos deles começam a brigar um com o outro. Então, ele teve que separar. A partir da hora que ele separa, e um detalhe, Deus ele prometeu que iria dar a terra de Canaã para Abraão. Na verdade, nesse contexto ainda era Abrão, que Abraão vai ser depois que Deus faz aliança com ele. Quando Deus ele prometeu dar para Abrão, só que como ele tinha levado consigo algo que não era para levar, quando na hora de fazer a separação, veja só o que acontece. Porque às vezes a gente leva coisas que vai nos prejudicar, como eu já te disse. Quando vai separar-se os dois, o Abraão manda ele escolher. Aquilo que não era de Ló, era de Abraão. A terra Deus ia dar a Abraão. O que acontece? Ló olhou e viu as melhores campinas, os melhores pastos. Era como um jardim. Falou assim, eu quero o melhor. Abraão, ele sabia. Abraão tinha certeza que Deus tinha prometido para ele. Então Abraão automaticamente deixou escolha. Isso até antes de Deus decidir destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Então Ló pegou a melhor parte. Às vezes você leva coisas com você. E às vezes você vai ficar magoado porque lá na frente você vai perder o melhor de Deus, porque o que não era para você levar, você estava levando. Deus ele quer transformar a sua vida, ele vai mudar a sua história. Então abra o seu coração para poder estar interligado a Deus, para poder ver o que Deus tem para você. E não perca coisas grandes por causa de algo que era para ter deixado para trás.
Eu não estou aqui para te julgar, não estou aqui para condenar ou para te dizer que você está certo ou errado. Eu estou aqui para estudar a palavra do Senhor, aprender com você também, sou aprendiz. Eu não sei praticamente nada. Deus, ele tem me sustentado, tem sustentado a minha casa, porque a palavra de Deus, ela tem entrado dentro do meu lar. Comece a introduzir a palavra de Deus dentro do seu lar. Que às vezes Deus, ele vai te mostrar algo que você está trazendo, que às vezes que ele está sendo um fardo para você. Aquilo às vezes está sendo um peso tão grande que você fica assim, meu Deus, por que minha vida está assim? Que nada dá certo, para fulano dá certo, para ciclano dá certo, mas para mim nada dá certo. É porque às vezes o fardo que você está carregando não é seu, é um fardo pesado. Às vezes você está levando coisas que não é para levar. E às vezes Deus já falou assim, ó, largue esse relacionamento, que esse relacionamento não tá dando certo, esse relacionamento vai te levar pro inferno. Não tô falando de separação de casal, não, às vezes tô falando de namorado aqui, que às vezes é um relacionamento entre namorado que não tá dando certo e você tenta levar e tudo. E Deus, ele fala assim, ó, não quero isso, larga, abandona. Então passa a ouvir a voz de Deus. Às vezes é um trabalho, que no trabalho você tem que mentir, ou você tem que fraudular notas. E Deus, ele não quer isso para a sua vida. Deus, ele quer o melhor para a sua vida. Então larga as coisas que Deus, ele não quer que você negocie, porque Deus, ele pode te dar muito mais, infinitamente mais do que você pensa ou do que você imagina. No capítulo 14, ele vai dar uma pausa de falar sobre o patriarca e vai